Fala, povo lindo de Deus! Estamos em mais um dia de Pode Crer. Gabriel, que fantástico, hein? Fantástico. Mais um episódio. Qual que é esse? Esse é o 10º episódio, passa muito rápido, Bacana. né? Já foram 9. Hoje é o 10º e, como sempre, expectativa de que maneira? Sempre lá nas alturas. Nas alturas. Eu vou para mim ganhar tempo, para a gente ganhar tempo, Gabriel. Já vou fazer toda aquela apresentação de praxe que nós fazemos. Vai lá que você Antes de domina. fazer, eu só quero. Olha, você reparou a caneca que eu estou usando aqui hoje? Isso aqui foi um presente, né? Presente da Nosso último Fabiola. episódio, né? Vamos brindar, né? Isso Merece, né? aí. A canequinha do Pode Crer, foi um presente da Fabiola. Ela nos abençoou com essa canequinha, a minha personalizada, a do Gabriel também. E nós vamos providenciar na próxima semana para os nossos convidados, né? Uma Isso caneca aí. também faz parte, precisa, Faz né? parte. Então, Estamos em dívida com o convidado de hoje, tá? o convidado de hoje, daqui a pouquinho você vai anunciar, já nos perdoe, porque na próxima semana vai ter, mas a gente pode mandar para o convidado de presente. Isso aí. Isso aí. Né? Ó, você caiu de paraquedas aqui, já vai lá, faça a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram, podecrer.2025, vai no meu Instagram também, @pastordavidoliveira, vai no do Tem Gabriel, aqui no meu também. Eu, Gabriel Firmino. Isso aí. muito conteúdo importante no nosso dia a dia, no Instagram do Pode Crer, tá o filé mignon, aqueles cortes sensacionais, vai tudo para lá, então não perca tempo, vai nos seguindo, vai nos acompanhando, porque vai vir muita coisa boa por aí. E para a gente não perder tempo, roda a vinheta para nós. Gabriel, tá com você, meu amigo. Faça a Você vai me dar apresentação hoje o privilégio de apresentar o com nosso a convidado? honra. Ô, David, existem pessoas que, a despeito de nós não termos uma proximidade muito ampla, a gente já vai criando aquela admiração, né? E o convidado de hoje é um desses que a gente já admira sem ter uma convivência contínua. A gente não tá tomando café todo santo dia. Eu acho que hoje vai ser o primeiro café, tá? Mas é alguém que eu acompanho em rede social e desperta na gente, assim, o desejo de amar mais a obra de Deus. E aí, quando a gente voltou com essa nossa nova temporada de gravação, veio o nome dele e acho que tem muito a agregar. Eu brinquei já hoje aqui que hoje vai ser um dos dias que eu vou ficar mais quieto, Sim, mais em silêncio. Eu quero iremos. aprender muito, tá? E hoje a gente tem, assim, a grata satisfação de estar recebendo o pastor Ricamar, esse servo de Deus abençoadíssimo que tem ativado várias e várias pessoas. E pra gente é um prazer, Ricamar, ter você aqui hoje com a gente. Amém. Uma alegria imensa poder estar com vocês aqui, compartilhar com novos amigos aqui Isso aí. esse café maravilhoso, poder falar do reino de Deus, poder compartilhar um pouco da vida, de tudo que nós estamos vivendo. É uma alegria estar com vocês aqui. Espero que a caneca chegue lá para mim. Vai chegar lá para mim, lá vai ser muito bom. Mas é uma alegria poder estar aqui, né, junto com vocês e compartilhar um pouco aqui. Então, Isso aí. você que está aqui, fica com a gente até o final, que vai ser bem Ricamar, legal. hoje a gente tem a difícil missão de não atrapalhar o fluir de Deus na sua vida e os seus ensinamentos pra gente, né? A gente vai tentar ir aqui nesse estilo de bate-papo, como a gente sempre faz, mas para tentar extrair de você um máximo de informação para agregar para a gente e para as pessoas que vão estar também nos acompanhando. Ricamar, quem é o Ricamar? Eu queria que você falasse um pouquinho hoje do Ricamar hoje. Amém, amém. Tenho 33 anos, pastoreio há 11 anos o ministério. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Casado com a Ariana, pai do José e do João, 2 crianças maravilhosas. E pastoreio, né, há 11 anos. Hoje, responsável pela Lagoinha Espírito Santo, uma igreja que tem crescido, toda a regional Espírito Santo. 2 igrejas como pastor sênior, que é a Lagoinha Cachoeira Itapemirim, que foi a primeira implantação, nosso fruto de trabalho, nossa primeira implantação aí. E agora estamos aqui em Vitória, vivendo algo poderoso também aqui. Há 8 meses implantando a Lagoinha em Jardim Camburi. Tem sido um tempo muito, muito legal do reino, de ver o reino crescendo, de ver pessoas chegando, cuidando de pessoas. E esse é o desejo, né? Cuidando de liderança, cuidando de pastores. Hoje, mesmo com 33 anos, hoje sou pastor de pastores, cuido de tantos pastores, e Deus tem aberto nessas portas para nós e tem sido poderoso. Que fantástico. Ricamar, fala um pouquinho pra gente. Eu sempre tenho essa curiosidade e parece que não, eu sempre faço essas perguntas, tá? E tenho a minha curiosidade um pouco aguçada para essa área. Eu sempre gosto de ouvir um pouco da conversão.
para mim, a base ali do surgir, do despertar de Deus, o chamado não para a obra em si, para o exercício, a obra, mas o chamado mesmo para a luz, para o caminho, esse despertar para o reino, né? Eu acho que hoje a gente vai ter também essa possibilidade de conhecer um pouco mais o seu ministério, entender as dificuldades inerentes ao ministério. É um privilégio para a gente, né, David? Hoje Sem a dúvida. gente tem um líder de líderes, então Pastor de pastores. pastor de pastores, tem muito a agregar, mas sempre aguça um pouco a minha curiosidade de entender a conversão, né? E me parece que também é uma dúvida das pessoas que talvez vão estar te vendo, né? As pessoas que são filiadas, estão debaixo da sua tutela espiritual, que são assuntos que às vezes a gente não consegue abordar num Sim, sermão de sim, domingo à verdade. noite, né? São peculiaridades da nossa vida. Então, assim, para a gente abrir esse nosso bate-papo, como é que foi esse seu clarear para o evangelho? É bem bacana, né? Eu cresci num lar cristão, tive essa graça de nascer num berço cristão. Meus pais criaram a minha família nesse berço cristão. Então, assim, o chamado ministerial para mim começou muito cedo. Com 4 anos de idade, eu já agucei para o ministério pastoral. É interessante contar isso aqui, que reflete muito bem, né? Nós tínhamos um pastor que era muito amigo da família, que ele passava férias na casa dos meus pais, no interior, na roça mesmo. E aí ele pegava a cadeira dele e ia para o meio do cafezal, colocava a cadeira debaixo dos pés de café e ali ele estudava a palavra, orava. E aí eu falei pro meu pai com 4 anos, pai, eu quero uma cadeira de pastor, porque eu preciso estudar também e aprender da palavra. E meu pai, mais louco do que eu, né? Ele comprou uma cadeira para mim, tenho ela até hoje, hoje é do meu filho, mais velho. E ele comprou essa cadeira e aí eu comecei ali com 4 anos de idade, indo pro cafezal, tinha um lugar separado onde eu não sabia ler ainda, mas pegava minha Uhum. Bíblia, orava ali, e ali começou o ministério. Eu sempre preguei para meus irmãos, pregava para meus irmãos, pregava para meus primos, começamos a crescer nessa realidade dentro da igreja, numa congregação de interior. Meu ministério começou lá, né? Numa congregação familiar de Uhum. interior, construindo essa congregação, mesmo pequeno, a gente cresceu ali, meu pai construindo a igreja, carregando lajota, cimento, e ali foi crescendo, né? Até se terminar o ensino médio e ir ao seminário, que foi uma nova etapa da vida que Deus me permitiu. Então, aquilo já queimava meu coração. 2 anos de seminário em Cachoeiro mesmo, e depois expandimos isso. Deus me levou para Belo Horizonte, tive a oportunidade de estudar no seminário da Lagoinha, e ali começou toda essa trajetória, né? Depois de 2 anos na Lagoinha, Deus me trouxe de volta, e é muito pontual, porque você entender um direcionamento de Deus, quando não é o que você quer, é muito difícil. Na liderança pastoral, no ministério pastoral, um dos maiores desafios que nós temos é conseguir compreender esse direcionamento. Então, imagina que dentro de uma igreja, não sei se vocês conhecem a Lagoinha Matriz, uma igreja sensacional, Uhum. dentro da igreja, vivendo aquela realidade, vivendo a bolha do seminário. Alguns amigos de seminário na época, eles sempre falavam assim, olha, todos nós, a gente tem certeza que volta para nossa cidade, você, a gente tem certeza que fica aqui, você não volta. Mas aí orando ao Senhor e falando, Senhor, me dá um direcionamento, o Senhor disse que eu tinha que voltar e cuidar da minha família. E o meu ministério, ele começou assim, cuidando da minha família. Eu voltei para Cachoeiro, para cuidar da minha família, debaixo desse direcionamento. E ali começava, né, o ministério de fato pastoral. Só que em dezembro de 2013 eu formo, quando eu volto, e aí agora bem empolgado, com bagagem, seminário concluído, já pregava em vários lugares, fazia muita agenda de pregação. E aí, com 2 meses depois de voltar, eu sofro uma tragédia na família, onde eu perco meu irmão de 25 anos, vítima de uma bala perdida. Meu Deus. Essa perda foi o start do meu ministério. Eu entendi o que Deus falava comigo. Uhum. Volta e cuida da sua família. Essa perda, ela é interessante falar aqui porque todos nós no ministério vamos passar perda. A perda, ela faz parte do processo de forja do ministério. A perda, todos nós, em algum momento no ministério, vamos perder. Mas a perda não quer dizer que isso será a nossa destruição, mas será o lugar onde Deus estará nos forjando para vivermos tudo que Ele mesmo tem para nós. O próprio Jesus passou por perdas, por dificuldades, os apóstolos também, e foi muito doloroso, porque Deus, ele me traz, e era interessante que na aula do seminário dessa área eu falava assim, a última coisa que eu quero fazer é velório. O primeiro velório que eu tive que fazer foi do meu irmão. E assim, muito doloroso. Estava na igreja, numa reunião de homens, orando Uhum. pelos homens, quando eu recebi a notícia que meu irmão tinha tomado um tiro, e eu chego no hospital,
Eu falo que ali começa o meu ministério porque, de fato, foi o lugar onde Deus ele despertou esse novo tempo, entendendo mesmo que o ministério não são só flores. E ali naquele hospital, quando eu chego, tudo parece acabar, né? E bate um momento de desespero, eu queria ver ele muito, e quando eu grito, eu quero ver ele, eles me seguram, até um momento que o Espírito Santo ele grita no meu coração, dentro da recepção de hospital. Falou assim: meu filho, eu te falei que você tinha que voltar e cuidar da sua família. E ali eu paro, o Espírito Santo fala comigo, eu paro, pego a mão da minha irmã e começo a orar e agradecer. Senhor, obrigado pelo tempo que ele passou com a gente, pelo tempo que ele está aqui. A minha oração é: me dê força para cuidar da minha família agora. Então foi o processo, o ministério começa ali. E ali eu tive que cuidar da minha família, cuidar de todos os processos. E nesse lugar de dor, que é o start do chamado dos 4 anos de idade. Ali que a gente começa a desenvolver o ministério de liderança. E aí eu fui pastorear jovens. Durante 4 anos pastoreei jovens, até que veio o convite, né, da Lagoinha, através do pastor Márcio, um pastor muito querido, pastor Rony Carrijo, hoje está em Fortaleza, um amigo que convida para a Lagoinha, e nós começamos a Lagoinha em Cachoeiro, debaixo de uma palavra, sem recurso, sem ajuda, com 7 pessoas, numa laje, porque não tinha espaço, e ali Deus despertou nesse novo tempo, né, e nós começamos a alavancar a igreja. Em 1 ano e meio, nós estávamos num caixotinho, num lugar menor, e depois veio o primeiro templo, onde nós crescemos muito como igreja. Na pandemia, pandemia, nós avançamos muito ali, aprendemos muito. Então Deus o ministério começa aí, né? Nesse lugar de dor, de alegria, mas também vivendo, né, o tempo de Deus. Rapaz, que processo, hein? Que história. Meu Deus, deixa eu te trazer para a conversa, porque o Ricamar tocou um assunto muito interessante, que é essa forma peculiar de Deus forjar, né? Acho que foi essa palavra que você Sim, sim. utilizou, né? Deus, ele tem essa forma de trabalhar em nós, e às vezes é através da dor dos nossos desertos que ele vai lapidando a nossa vida, lapidando o nosso coração, e é difícil às vezes a gente associar a dor com o agir de Deus, porque no senso comum Deus só age quando ele tá fluindo, tá abençoando, tá prosperando, tá entregando. Na verdade, Deus, ele tem essa forma de trabalhar. É assim que funciona? Foi com você assim? Cara, acho que com todos, né? Quando a gente ouve a história de um pastor, todos podem ter destinos ministeriais diferentes, mas todos passaram por histórias parecidas. E a dor, a perda, faz parte da história de todo mundo, cara, de todo pastor, todo mundo que exerce o ministério. E se a gente for parar para pensar à luz da Bíblia, o Evangelho é o único que, quando nos convida a viver, já nos convida para um chamado de perda. Porque Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. A gente já começa perdendo, não tem jeito. É renúncia, é perder a dor. E todos os pastores que eu converso sempre vão ter relatos de dor no início do ministério, de perda. E a única coisa que eu posso dizer com isso, Ricamar, Gabriel, é que as perdas e a dor forjam o nosso caráter. Dificilmente o homem ele vai ser forjado nas conquistas. Dificilmente. As conquistas é o resultado de um processo onde a dor esteve presente. Porque o que nos forja de verdade é quando perdemos. É na perda que a gente vai valorizar mais a família, o chamado, o propósito. É na dor que a gente vai buscar mais força em Deus, vai refletir mais. E muitas pessoas têm o entendimento de que a dor é o fim de uma trajetória, é o momento de pendurar a chuteira, é o momento de parar a vida. E quando a gente consegue associar a fé, o propósito, no meio da dor, a gente consegue ter um start e falar: cara, é na dor que algo vai começar. Sim. É na dor. Uma criança, quando ela nasce em meio ao quê ali na vida de uma mãe? Na dor. No ápice da dor, vem o nascimento de uma criança, vem uma grande alegria, né? Quando Jesus vai falar do arrebatamento da igreja, do ápice da nossa fé, que é alcançar a vida eterna, ele vai trazer isso como o quê? As dores de parto. Sim. Ele vai nos deixar os sinais como o princípio das dores. Então, cara, a dor faz parte. Eu quero até aproveitar para falar para o público de casa que nos ouve: não faça da dor uma oportunidade de parar, mas faça da dor uma oportunidade para crescer e para romper. Porque sempre depois de uma dor vem o início de uma nova história. É muito forte. Eu posso acrescentar aqui uma experiência que eu tive nessa perda. O próprio Jesus, no último domingo, eu preguei uma mensagem: gerar milagre dói, o tema.
E o texto que eu usei, o texto de João 16, ele vai dizer, quando Jesus está contando para os discípulos sobre a ida dele, né, que ele iria para o Pai, e os discípulos angustiados, ele vai comparar isso com essa dor da perda da mãe. Ele vai dizer, olha, assim como uma mãe, ela fica apreensiva, angustiada antes do parto, isso também vai acontecer com vocês. Antes de você escolher, mas depois que a criança nasce, você não se lembra mais do que passou. Eu posso dizer para você que está em casa hoje, você que está aqui, talvez você também esteja passando por um luto, por uma dor, passou e não conseguiu sair desse lugar de luto ainda. O luto é uma decisão. A gente precisa decidir. Eu me lembro que no dia que eu enterrei meu irmão, eu decidi. Eu falei, Senhor, eu não enterro aqui meu ministério. Eu enterro meu irmão, eu amo a vida dele, eu vou sentir falta dele, eu vou sentir saudade, eu sinto até hoje, isso já se passaram 11 anos, desde que ele se foi, mas ali eu falei, aqui eu não enterro meu ministério, eu não vou enterrar junto com ele meu ministério, os meus sonhos, meus projetos. Nós vemos muitas pessoas, pastor David e Gabriel, que no luto, na dor, muitos pastores, que na hora que perde algo muito forte, enterra naquela perda o seu ministério, o seu chamado. E aí, às vezes, vive o chamado no automático, vive o chamado debaixo daquela dor, lembrando, porque enterrou junto. Talvez a pessoa que está em casa nos acompanhando hoje precise ir lá e ressuscitar isso. Entender que o chamado que Deus tem para nós, ele é muito maior que uma dor. A dor faz parte do processo, mas não é o fim, é o começo de algo novo que Deus quer fazer. É o começo de algo novo que Deus quer realizar. Então, amado ouvinte, não enterre lá os seus sonhos também. A dor, ela dói, tem que ser vivida, o luto tem que ser vivido, mas você não pode enterrar os seus sonhos, projetos, ministério. Eu conheço pastores que pararam de pregar porque não conseguem suportar a dor da perda, a dor do tempo do não. E você entender o processo do não de Deus é muito difícil, né? E é uma recomendação de Paulo, né? Paulo, ele escreve e ele ordena que a gente deve se alegrar, né? E ele reforça, até mesmo dentro dessa conexão de que é uma decisão, né? O luto, de fato, é uma decisão. Não pode ser um ponto final. Sim. Né? Deve ser. E quando Deus ele nos forja assim, a gente se torna muito mais fortes, Sim. né? A gente está diante de um pastor, David, parece que tem 25 anos, não parece? Parece. 26, no máximo Obrigado, obrigado. 27. Eu me senti um idoso perto dele. Mas você é um idoso perto dele. Nem tanto, nem tanto. Pastor David está na flor da idade, com 26 anos, né? 26 anos de crente. 26 anos de crente. 26 anos que ele nasceu de novo, né? Mas eu fico, assim, deslumbrado com a agir de Deus dentro dessa disruptura ministerial na sua vida, que começa desde muito novo, com 4 anos já tendo uma consciência do chamado de Deus, a forma como que Deus conduz, e eu imagino que isso influenciou de forma direta no seu ministério. Hoje, um pastor com próximo aí de 30 anos, não vou abrir o jogo aqui completo, Não vai revelar a idade. mas um pastor jovem, Sim. né, que foi forjado, e eu queria, David, se você me permite, para ir temperando o nosso bate-papo aqui, fazer 2 novas provocações e perguntas, Sim. né? Quais seriam os principais desafios? Quais seriam os principais desafios hoje para um líder, para um pastor jovem? E eu gostaria de ouvir de você também algo que a gente vê e repete isso muito, né? Eu entendo que a gente está numa transição geracional de Sim. liderança. Sim. A gente está aqui em uma mesa com jovens pastores, né? Sim. David, você, eu, somos pastores jovens, né? E nós temos o privilégio de ter bebido na água de grandes homens de Deus que hoje já não exercem o ministério, Ou alguns até exercem, né? ou ainda Mas exercem, a idade mas já bem já avançada. mais avançada. E temos o privilégio de termos jovens pastores que estão chegando ao ministério que já nos enxergam. Você já parou para pensar isso? Que já nos uma transição enxergam geracional. como modelo. Né? Hoje a gente tem essa responsabilidade, mas já estamos servindo como modelos para jovens que estão surgindo hoje, Já que somos aspiram ao inspiração ministério, para que alguém, querem né? pregar, que querem liderar. Hoje essas pessoas já enxergam na gente Sim. como esse paradigma, como esse alvo. Fala pra gente um pouquinho, Recamar, os principais desafios. E eu queria ouvir você falar sobre o desafio centrado também nessa disruptura geracional, essa Sim. transição. Sabe, falar sobre desafio ministerial são vários. Eu vou tentar falar alguns que nós vemos acontecer muito. Acho que o primeiro desafio para um pastor é o desafio familiar. Eu amo o ministério, a família é o primeiro ministério. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai traçar algumas diretrizes para o ministro, para o bispo, para o pastor, e uma delas é o chamado ministerial.
Hoje o pastor conciliar o ministério e a família é um desafio. Eu sou casado com a pastora Ariana, e ela tá no ministério comigo, exerce comigo, tenho 2 filhos, mas essa conexão da vida pastoral, da vida da igreja com a vida familiar, esse é um desafio muito grande. Eu conheço pastores que não tira folga, não tira férias, eu já fiz isso há muito tempo, foi um dos maiores erros do meu ministério. Eu trabalhava todos os dias e não tinha tempo para a família, a ponto de quase ter um burnout. Porque você entra nesse lugar e você não tem tempo para familiar. Porque nós acreditamos que precisamos nos doar muito, muito para o ministério, esquecemos que nós temos o primeiro ministério, que é a nossa família. Então, assim, falando no âmbito ministerial de liderança, um dos maiores desafios dos líderes hoje é cuidar bem da sua família. Você vai ver o pastor pregando no púlpito hoje e amanhã, na segunda, anunciando o divórcio. Quantos casos está acontecendo? Porque o cara sobe para pregar, mas ele não cuida da sua família. E ninguém tropeça. Pastor Márcio tinha uma frase incrível, que eu posso citar ela aqui. Ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras. Verdade. Ninguém vai tropeçar em grandes montanhas. E outra fase do pastor Márcio, que, falando dessa virada geracional que nós precisamos ter, ele falava que é como termina que se conta. Então não basta começar bem, não basta você começar um ministério maravilhoso. Como é que é a frase aí? É como termina que se conta. Forte, né? É como termina que se conta. Porque não adianta você começar um ministério muito bem. Eu tenho, vou revelar a idade aqui, eu tenho 33 anos, 11 anos de ministério, mas o que vai falar é o meu final. Falando sobre esse pastoral geracional, o pastor Márcio ficou 50 anos em ministério em Lagoinha, 50 anos pastoreando a igreja. E ele transiciona a igreja para o pastor André num tempo onde ele entendeu que era o momento da igreja ser transicionada, mas ele nunca carregou nenhuma mancha. Você olha a história dele, não tem mancha. Ele e tantos outros, que eu posso citar aqui, o pastor Jeremias, o pastor Paulo Mazzoni, que ainda está no ministério, o próprio pastor Hernandes Dias Lopes, que é aqui do nosso estado, que é um senhor sensacional, que carrega excepcional. Então, esse desafio, o maior desafio do ministério para você transicionar é o desafio familiar. Porque aí o seu filho, quantos filhos de pastores estão dentro de uma delegacia agora, de uma prisão? Quantos filhos de pastores hoje não querem saber do ministério porque viram o pai sofrendo? O lugar que mais se causa, que causa destruição familiar é dentro de casa. Que o pastor ele chega em casa e ele leva o problema da igreja para dentro da sua família. Então, assim, meu amigo pastor que está nos ouvindo aqui, cuide da sua família como se fosse o primeiro ministério. Não troque a sua família pela igreja, porque a igreja passa. E nós precisamos cuidar disso. Então, nós temos esse desafio familiar e tantos outros. O desafio, um exemplo, eu passei o desafio da idade geracional. Sim. Eu comecei o ministério com 22 anos. Então, para uma geração mais antiga, enxergar um pastor sênior pastoreando tão novo, e cadê a experiência? Então, isso é um desafio. Mas para os pastores novos que estão começando, continue como Paulo orientou Timóteo. Pregue a palavra da verdade. Ame a palavra do Senhor. O que nos guia é a palavra. Então, nenhum desafio é maior do que o Deus que nós servimos, aquele que nos capacita. Então, nós precisamos ir para esse lugar de confiança em Deus, onde Ele nos direciona, mas lembrando sempre da nossa família. E essa transição geracional que você disse, ela é espetacular. Porque você vê pastores, citando o pastor Márcio, que é o nosso pastor, que jubilou agora, o pastor Márcio, eles transiciona na hora certa, e aí você vê o filho assumindo, com o coração como do pai, mas com a visão bem dinâmica, e a igreja cresce. É como Josué e Moisés, essa transição. Tem um momento que Josué tem que assumir. Todo pastor tem que entender isso. Todo líder na sua empresa, na sua igreja, o Josué tem que assumir uma hora. Porque existe conquista que Deus não vai permitir para Moisés. Existe conquista que Deus só permite para Josué. E aí ele vai ter força para conquistar. Então essa geração nova que está chegando, ela tem a força para conquistar. E eu acredito que o Brasil é um país do avivamento. Nós vamos viver um avivamento, mesmo com tantos desafios que nós vivemos hoje na política, na economia. Nós vamos viver um avivamento porque essa geração que está se levantando são pastores que carregam esse DNA de Josué para romper e viver o novo. Rapaz, que top. Posso pegar um gancho aqui? Deve. Uma coisa muito importante que o pastor Ricamar falou sobre essa premissa que um pastor deve ter sobre cuidar da sua família, cuidar da sua casa, e você citou, o pastor precisa descansar e tirar férias. E eu vejo que isso vem sendo quebrado, Ricamar, nos dias de hoje, de forma positiva. Porque, Gabriel, eu entendo o seguinte, muitos pastores deixaram de cuidar desse lado da sua vida familiar, até mesmo por uma pressão que não existe, uma pressão que foi criada na mente. Sim. Porque se eu tirar férias, o que os membros vão pensar?
Porque muitos pastores, durante muitos anos, pensaram assim, talvez por causa da opinião de um, dois, meia dúzia, eu não posso tirar férias porque a igreja vai escandalizar um pastor tirando férias. Cara, é um trabalho que exige muito, que exige muito. E se o pastor se priva desse direito que é necessário, daqui a pouco ele não tem mais condição de cuidar da igreja. E se a igreja priva o pastor desse benefício, desse direito que é necessário, daqui a pouco eles não têm mais pastor, cara. E isso é o resultado de muitos pastores abandonando o ministério, muitos pastores perdendo família, muitos pastores envolvidos em escândalos aí, porque a pressão que se cria, não a pressão que se existe, uma pressão que se cria na mente, uma pressão ministerial, meio que enigmática ali, se cria na mente, muda a verdadeira essência do pastoreio. Então aí o pastor está sobrecarregado, o pastor não tem tempo, o pastor está com a família destruída, está com as emoções destruídas, e a igreja chega um momento que ela perde um pastor. Depois que perde, vai ficar sempre na conta o final. Sim. Há um final fracassado, um final que não deu certo, mas ninguém lembra de um pastor que não teve tempo para a família, que não cuidou do casamento, que não cuidou dos filhos, que não cuidou da sua saúde física e emocional, porque na cabeça de muita gente, se o pastor tirar férias, é estranho. Se o pastor faz uma atividade física, é estranho. Se o pastor faz uma academia, é estranho. O pastor tem que viver como um robô. E vale até um conselho aqui para os pastores, né? Cara, cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua saúde física, da sua saúde emocional, para que você consiga pastorear. Igreja, incentive os seus pastores a cuidar dessas áreas da vida, porque senão vai chegar um tempo que vocês não vão ter pastor para cuidar de vocês. É muito forte. Você pensa dessa forma também? Exatamente isso. Acho que é um requisito bíblico, Sim, a questão da família ter essa primazia como ministério. E eu sempre coloco, David, Ricamar, o cuidado do pastor com a família, a forma como o pastor conduz o lar, como alvo de um olhar mais clínico até da membresia. Eu sempre falo isso. Olha como o pastor cuida da esposa, como o pastor cuida dos filhos. Se ele não cuida dos filhos, que é o maior bem que Deus deu, como ele vai zelar pela casa de Deus? Pela obra? Exatamente. Então eu sempre falo isso. Se o pastor ele não tem tempo, né? Tem uns que eu sempre falo isso, Ricardo. Tem uns que fogem do contato com os filhos e se escondem atrás do ministério. Sim. É melhor ficar tomando um cafezinho no gabinete, fingindo que está preparando um sermão, do que ajudar a esposa na tarefa de escola das crianças. Que eu descobri agora, porque eu achava que difícil era fazer criança dormir. Não é na hora de fazer o dever de casa. Aí que estava o problema. Então tem gente que não é pai, foi o que eu falei da última vez, é painaca, né? Não é pai, é painaca, e se esconde às vezes atrás até mesmo do ministério, para não assumir a sua posição. Mas as pessoas elas devem olhar para o pastor até a forma como que ele conduz a família, que é uma recomendação bíblica, né? Sim. E o David, ele tocou no assunto aqui, você é inteligente demais, né? Eu aprendo muito com você. Você é muito meu amigo. Você é a sabedoria, Márcio, é a sabedoria em pessoa. Você viu ele falando aqui sobre o factoide mental na cabeça dos pastores, de medo do rebanho que nem existe. Não existe. Isso com base em um senso. O pastor está dentro das profissões em que a sociedade encara de forma pejorativa. Porque quando olha para o pastor, o que eles falam? É o quê? É ladrão. Sim. Advogado também é ladrão, eu perco 2 vezes. Já teve colegas meus advogados que almoçando assim, eu tô vendo que você tá pregando, aí você usa isso aí para captar cliente, né? Como assim? Network, né? Não é isso, não, é por isso que você tem cliente, porque você prega, né? Agora eu entendi. Não é isso, cara, é um ministério. Sim. Então, a sociedade, no senso comum, olha pro pastor de forma pejorativa e na ânsia de se defender, Isso aí. né, de algo que às vezes não existe, né? Que a gente entra dentro desse cenário caótico. E tem que ter essa mudança mesmo. Né? O pastor ele tem que cuidar. Eu acho que todo membro ele deve olhar para o pastor e querer que o pastor viva bem. Eu sempre falo isso. Sim. Eu falo isso com você também. Sem dúvida. O pastor que acorda pensando no boleto que ele vai pagar na segunda, ele tem dificuldade de preparar o sermão na sexta. Sim. O pastor ele tem que ter tempo, ele tem que ter qualidade de vida, porque requer muito, e a igreja, como um rebanho, deve entender isso. Acho que é o princípio da honra, né? Que a gente perdeu tanto ao longo dos tempos, né? E a gente precisa de restaurar isso, não é isso, Ricamar? Restaurar muito, né? Isso encaixa muito na questão geracional.
Os pastores mais antigos, eles carregavam essa realidade de ter que trabalhar. Mas é bíblico, né? O próprio Deus na criação, ele no sétimo dia ele para descansar. Sim. Então, quando você não descansa, você está quebrando o princípio bíblico. Isso aí. Então, a igreja, eu me lembro de um fato muito, muito engraçado, na praia, sentado na água, né, e brincando com meu filho, e aí uma senhora aproximou e perguntou de onde eu era. Eu falei para ela, eu sou pastor, pastoreio uma igreja. Ué, mas pastor tira férias? O diabo não tira férias, não, aquele famoso jargão, né? Já solta um jargão. Né? Aquele jargão, e eu falei para você, por isso que a vida dele é um inferno, né? Por isso que a vida dele é um inferno, né? Então, assim, nós precisamos de fugir desse lugar. Porque a nossa família, e eu volto na família, precisa de ter esse cuidado. É lá, pastor David, é na nossa família que o amigo que tinha o filho na igreja, quando o pai ele trai o pastor, ele vai embora, o filho não está lá mais. Nossos filhos crescem na igreja com pessoas sentadas na nossa mesa hoje e amanhã. Essas pessoas se revoltam conosco na igreja, elas vão embora. E os nossos filhos continuam lá. E eles perguntam para nós, cadê as crianças? Cadê meu amigo? Porque eles não entendem isso. Nós temos a maturidade de entender, não, o processo foi embora. Mas e os filhos que chegam no kids da igreja e tem gente falando mal do pai? Exato. Falando mal da mãe? Porque eles sofrem muito. O pastor trabalha todos os dias e o dia que ele mais trabalha é no fim de semana. Sábado, domingo. No domingo, então, que ele tá lá em 3 cultos na igreja, 4 cultos na igreja, atendendo o gabinete, não tem tempo, aí chega em casa exausto, não tem tempo para a família. E aí você vai ver uma geração de pastor que tá com hoje obeso, pastores que não cuidam da saúde, pastores que não têm força para cuidar, com taxa hormonal lá embaixo, não tem força para nada. Não tem como, não tem força nem para os laços conjugais. Porque está sofrendo a pressão, é traição, as apunhaladas que sofre no ministério. E é nesse lugar que nós temos que fugir, como liderança, como pastores. Entender que quando nós blindamos a nossa casa, nós temos uma casa protegida, automaticamente nós teremos um ministério protegido. Porque a igreja é a cara do pastor. Exato. A igreja é a cara do pastor. E o que Deus espera de nós é que possamos ofertar nossa família bem, nossa casa bem, e aí uma igreja saudável também. Uma igreja que possa cuidar. Quando a igreja passa, pastor David, pastor Gabriel, quando a igreja passa por uma crise financeira, é o pastor que vende o carro para cobrir a crise. É isso aí. Aqui não acontece em Vitória, não, é só nas outras igrejas, né? Aqui não tem essas coisas não, né? Aí o pastor, ele vende o carro, ele vende o recurso, ele tira da poupança, ele tira da família, ele deixa de receber o salário, e aí quem protege esse pastor? Eu amo muito, né? Eu posso citar aqui a nossa instituição, que é a que eu vivo hoje, a Lagoinha. Nesses 2 anos e meio que o pastor André assumiu, e eu posso falar dele aqui sem nenhum peso, ele assume. Eu conheço o André que a rede social não conhece, eu conheço o pastor André que muita gente não sabe quem é, e ele vem trazendo essa realidade para nós. Hoje ele enxerga os pastores, ele quer cuidar dos pastores, ele entende que a coisa mais importante da igreja é o pastor. Hoje nós trabalhamos para isso. Nós tivemos agora, há poucos dias, a conferência global para cuidar dos pastores. É um tempo de alinhamento. Então nós temos toda semana uma mentoria com o pastor André semanal, porque ele quer cuidar dos pastores. Toda semana ele para dar uma mentoria para todos os pastores da rede global. Sim. Nós temos hoje, toda semana, uma mentoria com o pastor regional. Quem está perto, está junto, pastoreia, entende a dor, porque a coisa mais importante é o pastor e a sua família. Quando isso vai bem, pastor David, a igreja cresce, a igreja sente, a igreja vibra. Então, é um caminho que nós precisamos ir, e isso é bíblico. Isso é bíblico. E eu vejo também que Deus tem levantado hoje algo que eu creio que é algo que está nascendo para essa geração, que são pastores que cuidam de pastores. Uhum. Diferente daquela visão convencional que tínhamos antes, que era mais uma visão de ajuntamento, hoje nós percebemos essa necessidade que alguns ministérios estão trazendo, que são pastores que se levantam como grandes líderes para cuidar de outros pastores. Porque os pastores também precisam ser assistidos. Tem uma história que Hernandes Dias Lopes conta, que eu acho ela fantástica. O pastor tá em casa e lendo na janela da casa dele, lendo, preparando um sermão, aí passa um membro da igreja, ô pastor, paz, ele paz. Ei, pastor, tá descansando, né? Ele, não, eu estou trabalhando. Ele viu o pastor sentado na mesa, e aquele jovem vai, e quando ele volta, o pastor está lá cuidando do quintal. Ele, pastor, agora você está trabalhando. Não, agora eu estou descansando. Agora eu tenho tempo fora do ministério para fazer algo que eu gosto, que é cuidar ali do quintal. Então as pessoas não entendem que
que o trabalho ministerial, cara, ele tá muito voltado para aquilo que o pastor faz aqui também. O pastor precisa estar bem Sim, emocionalmente. com certeza. Eu digo para os pastores que estão comigo ali, e eu tento ter esse cuidado com as pessoas que estão em minha volta, não só pastores, mas líderes. Olha, tem certos problemas que eu preciso puxá-los para mim, para que vocês tenham condição de trabalhar. Eu não quero que vocês se preocupem com certos problemas, porque senão vocês vão deixar de cuidar Sim, naquilo que é necessário. Nós levantamos há pouco tempo uma ideia de colocar o ar-condicionado na igreja. Graças a Deus concluímos, já está lá. Quando você for pregar lá, você pode ir de terno e gravata, inclusive, tá? Voltar aos velhos tempos. Mas quando levantamos essa ideia, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste. Eu falei: o que você ouviu? A gente estava num grupo de pessoas e levantou uma pessoa que nem é da igreja e falou assim: se o pastor está querendo colocar ar-condicionado, por que ele não vende o carro dele e coloca o ar-condicionado? Fica deixando as pessoas sentirem calor na igreja. Aí eu dei uma risada, né? Eu falei: cara, não fica triste com isso, isso é a coisa mais comum. O meu carro, se for olhar os boletos, tem que pagar de prestação do meu carro. Não paga nenhuma máquina. É verdade. As pessoas não entendem. E eu vou até num outro ponto que não era a minha realidade no momento. E, pastor, tem que ter um carro, cara. Que problema tem o pastor ter o carro dele, até para poder servir o ministério? Mas muitas pessoas não entendem isso. Se tiver que sacrificar o pastor, sacrifica o carro dele. Coisas que pastores já fazem normalmente. Sim. Primeira obra que nós tivemos na igreja, eu ofertei uma moto que eu tinha. Eu já tive paixão com moto, né? Já me aventurei em alguns passeios aí com o Gabriel. Mas eu falei: cara, eu vou ofertar minha moto, eu vou dar o pontapé inicial para a igreja entender que o meu coração não está nesse bem, mas está na obra. Sim. E muitos que estão de fora não entendem, às vezes, essa realidade. E um conselho, uma coisa que eu falo para muitos pastores que eu tenho a oportunidade de tomar café, eu falo: cara, não olhe para as críticas, senão você para. As pessoas vão criticar de todo jeito. Sim. Se você chegar com um carrão, as pessoas vão criticar. Se você chegar de Uber, as pessoas vão te criticar. Isso aí. As pessoas, quem não entende a visão que Deus te deu e não sabe o que você vive ministerialmente, não está ali com você, Isso aí. e não é pastoreado por você, vai sempre falar. E se você for ouvir críticas, você vai parar o seu ministério. Então, cara, faz o que Deus te chamou para fazer, usufrua daquilo que Deus te beneficiou usufruir, pastoreia com saúde, com qualidade as ovelhas que Deus te deu, e teu ministério vai romper. Vai, pastor, a maior resposta para crítica se chama silêncio. O silêncio é a maior resposta que a gente pode dar para as críticas, os críticos, né, que aparecem, né? Porque muitas pessoas querendo julgar você na rede social por aquilo que você tem, mas só quem conhece seu coração sabe o que você carrega. Então, o ministério ele vai ter um traço de críticos, né, para destruir a sua imagem, falar de você. Agora, quem para responder a crítica são tolos. É isso aí. Tolo que para responder. A maior resposta para crítica é o silêncio. É o silêncio. Imagina se Paulo fosse. Cara, as nossas críticas estão. As críticas que nós recebemos hoje estão numa esfera, mas olha, esse cara não é apóstolo. Não, eu não tenho ele como apóstolo. Esse era o nível, né? Era o nível de crítica. Que ele recebia. Ele não tem gabarito para ser um apóstolo nos dias de hoje. E Paulo tinha que lidar com isso. Imagina se ele fosse aquele apóstolo mimizinho. Eu vou parar. Não estou me valorizando. Não estou me valorizando. Meu Deus. Não ia fluir, né? Fluir. Ouvimos aqui, então, um dos principais desafios, e eu concordo plenamente, você associar a questão da família, do tempo, mas eu quero aproveitar que eu estou de frente de líder de líderes. Sim. Tá? Vamos entrar um pouquinho dentro dessa seara de liderança. Sim, sim. Vou provocar algo aqui para você responder e a gente vai fluindo, porque eu quero ouvir um pouquinho sobre isso. É uma área que eu gosto muito de liderança. Sim. E os princípios que regem a liderança bíblica dentro do cenário cristão, esses princípios eles também são aplicáveis aos outros segmentos de área. Né? Eu acho que questões inerentes à liderança se implicam até no ramo empresarial. Nosso podcast a gente fala de fé e negócios, porque guarda consonância. A gente acredita que esses princípios inerentes à vida cristã são aplicáveis e muito bem ajustáveis também na vida empresarial. Mas dentro dessa questão de líder, um bom líder é aquele que faz outros líderes? Cara, um líder que não gera líder... Eu costumo dizer assim, uma frase: ovelha gera ovelha, líder, pastor gera pastor. Não dá para pedir ovelha para gerar pastor, é o pastor que gera outros pastores. E nesse cenário que nós vivemos hoje de liderança, cenário de igreja, pastor David, Gabriel,
de igreja onde é escasso bons líderes, a gente tem pessoas se levantando hoje maravilhosas, mas é bem escasso bons líderes. Pastor, ele gera pastor. Pastor vai gerar outros pastores, ovelha vai gerar outras ovelhas. Quando na liderança você entende esse princípio, você entende esse direcionamento de pastor gerar pastor, você sempre vai cuidar. Jesus ele não discipulou todo mundo. A Bíblia fala que a escola é 12. E aqueles 12 caminham com ele muito perto. E não quer dizer que tem que ser 12 perto de nós, pode ser 6, pode ser 20, pode ser 13, 10, mas quando você traz essas pessoas para perto de você, você começa a gerar nelas, você reconhece os chamados dela, porque o chamado pastoral é um chamado pastoral. Eu tenho batido muito nessa tecla, eu acho que a peneira do ministério pastoral, ela criou um furo muito grande nos últimos anos. A pessoa chegou na igreja, Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que o pastor, ele não pode ser novo na fé. Ele precisa ser testado e aprovado. Ele precisa passar pelo processo. Então, eu acho que a peneira, é uma opinião minha, mas acho que isso abrange muito, a gente pode conversar sobre isso aqui. A peneira do ministério pastoral, ela criou furos, e nós precisamos fazer essa peneira se tornar mais fina dentro de cada ministério, para a gente peneirar mesmo aquele que tem um chamado. E não quer dizer que isso não vai passar aquele que não tem o chamado, não tem princípio, mas quantos pastores, eu vou citar aqui, que eu já vivi no ministério, pastores roubando a igreja, pastores assediando adolescentes, pastores, não falando da nossa vida, e aí isso abrange. Então são princípios que nós não podemos quebrar. Nós temos que trazer para essa realidade, trazer para filtrar mesmo para quem está perto de nós. E essa realidade, como falamos de negócio, que também vai para dentro de uma empresa, o cara que é o diretor de uma empresa, ele precisa filtrar quem vai estar do lado dele. Ele precisa gerar outros líderes perto dele para que isso cresça, né? Porque nenhuma igreja cresce sem líder, nenhuma empresa cresce sem líder. Eu trabalhei, sou empresário também, nós temos nosso negócio dentro do nosso ramo também da saúde, mas se nós não geramos outros líderes, se nós não geramos outras pessoas perto de nós, automaticamente isso vai morrer um dia. Então a peneira ela tem que ser um pouco mais fina. A gente tem que provar, a gente tem que apertar, a gente tem que trazer, a gente tem que apertar um pouco mais para saber até onde vai. Sabe, pastor David, hoje nós vivemos igrejas sofrendo porque tem alguém que está lá que não tem um chamado pastoral. Eu oro a Deus para que Deus quebre esse tempo de tapar buraco nas igrejas. É o pastor que vai lá tapar um buraco, é o pastor que é levantado pelo recurso que a igreja pode dar, pelo status do nome, mas na verdade ele não tem um chamado. O chamado pastoral é muito sério. E Jesus, ele privava isso, ele chama 12. Os 12 geram outros, que geram outros, que geram outros. Quando você vai ver Paulo, nós citamos aqui o apóstolo Paulo, que foi tão questionado, ele teve um discipulador. O primeiro discipulador de Paulo foi Barnabé. Sim. E é ele que dá acesso, eu posso dizer, é ele que dá a senha para acessar. Então, quando você discipula alguém, você traz para perto, Barnabé traz Paulo para perto, que discipula, que cuida e dá o acesso. Quando Paulo vai acessar em Jerusalém os apóstolos, a palavra diz que ele chega em nome de Barnabé. Barnabé apresenta ele, não, eu estou trazendo ele, eu coloco o meu nome aqui por ele, porque é alguém que foi provado e testado. Aí você vai ver Paulo, daqui a pouco com Silas, com Marcos, daqui a pouco tem uma divergência, eles se separam, mas o reino cresce. Então, o ministério é isso, gerar outras pessoas, é a liderança, nós temos que gerar, e nós temos que ter pastores que passam por essa peneira, porque aí vamos ter pastores saudáveis, né? Jesus foi um exemplo disso, né? Que ele acabou de falar. Por mais que a multidão estava ali por causa de Jesus, mas Jesus sabia que não ia estar ali o tempo todo. E se ele não prepara 12, se ele não prepara pessoas para dar continuidade. E quando a gente fala, Gabriel, de preparar, não significa que o preparo é fácil. Jesus teve que gastar tempo ali investindo. 3 anos. 3 anos. Você lembra da mensagem que você pregou que Pedro andando com Jesus 3 anos e ainda não tirava a espada da bainha? Né? Então, assim, Pedro ainda dando trabalho para Jesus no final ali do ministério de Jesus, e Jesus usa até uma frase: Pedro, quando te converteres. Esse é o texto. Você tem uma boa memória, né? Tem uma boa memória. Fala um pouquinho disso aí, Gabriel. É um texto bíblico muito emblemático dentro desse cenário da preparação, Sim. né? E o cuidado de Jesus em preparar com um tempo ali, e mesmo sendo Jesus preparando, né? O Ricamar, né? O Gabriel, né? O David, ainda assim os discípulos, que eram 12 homens comuns,
Eles geram esse sentimento em Jesus e Jesus tem que corrigir. E em várias ocasiões Jesus fala, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que eu vou morrer, que o reino vem do céu e vocês estão achando que eu vou vir, vou guerrear, vou tirar Roma. Não é isso. E essa dificuldade, né? E guarda consonância com o que o Ricamar acabou de dizer, que essa peneira, que eu concordo plenamente, assina embaixo, que enlargueceu. Você não vem de um cenário denominacional que eu e o David fazemos parte, que é a Assembleia de Deus, que é o berço, né? Sim. Você é da Assembleia, né? Assembleia. Sim. Bleiano. Bleiano daquele jeito, né? A gente costuma dizer na Lagoinha que nós somos a Lagobleia. Ah, logo agora. Então, dentro do cenário, Márcio também é assembleiano. Hoje nós somos a maior denominação no Brasil. Sim. Mas a gente recebe crítica da forma como que nós crescemos de forma trôpega. Foi necessário por um tempo da expansão do evangelho. Sim. Ok, eu concordo Sim. plenamente com a nossa defesa. Mas, de fato, gera algo problemático dentro do nosso berço. O cidadão sabia falar, já era pastor. Sabia ler, já era dentro de um contexto social que não se sabia ler. Quem dentro do rebanho sabia ler, ele já era ordenado dirigente de congregação. Sim. Então, era uma necessidade dentro daquele paradigma que a gente estava inserido, complexo, de afastamento social, de cunho social que envolvia os assembleanos no berço, Sim. mas isso acarreta várias consequências hoje na denominação. Consequências ao ponto de serem ordenadas questões esdrúxulas, Sim. que não guardam consonância com as escrituras, consequência de interpretações equivocadas das escrituras por conta de uma peneira muito aberta. Muito aberto. Aqui saiu no jornal um pastor que ele, interpretando Oséias, você Eu lembra vi desse vídeo? isso. Você viu esse vídeo? Lembro. Coisa esdrúxula. Vai e adultera. Mas é uma questão inerente a essa abertura muito Leque ampla, aberto. esse leque aberto. E é um problema social que antes ser crente era pejorativo. Márcio, não é do seu tempo não, que você é muito novo, mas antes ser crente, irmão, era coisa assim, o resto da A gente sociedade. sofria bullying na escola, né? Por Bullying. conta de ser crente. A gente é da mesma fase, né? Você talvez não entenda o que a gente está falando aqui, Não. por conta da sua diferença de idade com a gente. Mas você viveu isso também. O fato de ser crente era Dúvida. pejorativo. Hoje a gente tem uma inversão. Hoje tem um status. Ser crente virou moda. Virou moda. Virou Hoje, moda, o legal. linguajar dos coaches, que não tem nada a ver com ligação com igreja, mas é um linguajar cristão. É uma fala bíblica. Entende? Sim. E isso tem uma aceitação. Não tô falando que tá errado ou tá certo, nada disso. É só uma constatação. Então, hoje virou fama ser crente. E ser líder, ser pregador. Eu tô olhando aqui para dois grandes expoentes do evangelho. David e Ricamar. As pessoas enxergam em vocês uma evidência. E não é só dos tempos dos apóstolos, de Atos, que se desejavam ter os dons. Sim. Queriam comprar os dons, né? Negociar os dons. Hoje as pessoas olham para vocês pregando no púlpito e têm o desejo de estar lá porque é um lugar de evidência. Agora, cabe ao pastor entender que o chamado não é essa coisa rasa que muitos E acreditam, não é pra, né? eu entendo também, Ricamar, Gabriel, não sei se vocês vão concordar, não é para qualquer pessoa também, Sim. o chamado ministerial. Isso aí. Lá no início do nosso bate-papo, Ricamar falou uma coisa, que eu tenho certeza que você passou por isso, e eu também passei, e os pastores que eu conheço também passaram. Essa chama já queima desde cedo. Sim. Isso aí. A gente pregava em casa treinando pregação, porque a gente queria ser pregador da palavra de Deus, desde pequeno. Isso aí. Né? Alguém conhece o evangelho depois de adulto, converte e se torna um pastor, tudo certo também com isso. Sim. Mas eu digo que é algo que Deus já vem mostrando uma chama, Já que- primeiro, pelo amor ao reino, já existe um amor ao reino, uma disposição de renúncia desde pequeno. Sim. Eu quero ser o pastor, um dia eu quero ser pregador. Eu acredito que você já pregou olhando para o espelho alguma vez na sua vida quando Já, criança. com certeza. Já. Achei que era só eu que tivesse feito Não. isso. Eu, além do espelho, né? Eu pregava, como morava no interior, Aham. eu pregava para as vacas da minha mãe.
Eu subia um monte e eu ficava lá pregando pros grilos, para vacas duras de coração, não se convertiam. A gente pregava, fazia o apelo, elas não se convertiam. Falava, eu falava, amém, glória a Deus. Mas assim, é o processo. E eu lembro que meu irmão, né, ele olhava eu pregando lá no meio do monte, lá no meio do pasto, lá, treinando um sermão. Ele falou assim, que pastorzinho que a gente tá criando aqui, pregando no meio do pasto lá. Mas é lá que é o berço, a paixão. Quem precisa de um público para pregar é porque nunca entendeu o seu verdadeiro chamado. É isso. E você pregava ainda para um público que dava um monte. Eu vou falar algo aqui em primeira mão, o Gabriel sabe disso. Eu morei em Portugal em um tempo da minha vida, creio que foi um dos tempos mais difíceis que eu passei, e eu trabalhei em cemitério, eu pregava para os mortos. Sim. No cemitério, eu andava lá no meio das covas, lá trabalhando, era o emprego que eu podia ter na época. E eu pregava, treinava os sermões ali pregando. Aí um dia eu contei isso para um amigo meu, ele falou assim, ninguém nunca ressuscitou, não. Eu falei, não, então a mensagem era fraca. O nível de unção estava baixo. Brincadeira. O nível de unção estava baixo. Mas, cara, olha só, um pregou para vaca, outro pregou no cemitério para mortos. Você já deve ter pregado para o espelho, para alguém na sua vida. Para parede. Dentro do carro. Isso é uma chama dentro do carro, várias vezes. Eu na moto. Então, essa chama vai queimando, que já é um start de Deus. E muitos, Paulo fala, né? Aquele que deseja, o psicopata, aquele que deseja o ministério, excelente coisa deseja. Então, eu acho que primeiro é algo desejado. Depois é algo concebido por Deus nas nossas vidas. Mas muitos homens, por causa de uma peneira fraca, eu volto no que o Gabriel falou, no que você disse, Ricamar, são levantados de forma precoce ou até de forma indevida. Sim. E o resultado disso é o quê? Sim. Uma igreja fraca. Muitas pessoas hoje criticam a igreja, e eu não vou falar que é uma crítica equivocada, não. É uma crítica até justa. Sim. Por ter pessoas, crentes fracos, pastores fracos, igrejas fracas, sem embasamento na palavra, e igreja que quer sobreviver e crescer a qualquer custo, sem uma base do evangelho, por quê? Líderes que foram levantados sem preparo, líderes que foram levantados sem chamado, porque sabia fazer uma boa oração, sabia ler. Uma boa oratória. E até por causa da necessidade do momento, foram levantados. Então, nesse nicho de coisas que falamos aqui, a igreja acabou se perdendo, né, no meio do caminho ali. Mas aí eu preciso fechar aqui meu raciocínio, né? Como o dono da igreja não são homens, Sim. não são pastores, o dono da igreja é Jesus, é o soberano, e ele sempre está no controle Sim. de tudo. Ele trouxe um novo caminho, uma nova Sim. trajetória para a igreja, que é a trajetória que estamos vivendo. Ela começou a se perder, mas não se perdeu. Não se perdeu. Porque o dono da igreja tem as rédeas ali na mão e está levantando uma geração de pastores, Sim. com coração de pastor, com coração de líder, está trazendo a igreja para esse caminho que eu também creio, Sim. do avivamento que o Brasil vai experimentar. Estamos experimentando uma fagulha desse avivamento que ainda vai chegar e que, na minha opinião, nós temos aí alguns minutos, na minha opinião, é o arrebatamento é o avivamento que vai preceder o arrebatamento. Uma frase muito importante que eu tenho: o ministério não é status, é chamado. Quando nós entendemos isso, e eu vejo isso nascendo hoje, uma nova geração que quer o chamado, que quer o ministério, que almeja o ministério, que quer se preparar, que quer se dedicar, que quer realmente levar o evangelho, que está entendendo sua posição, líderes se levantando, hoje posicionando a igreja para isso. Então, nós estamos num tempo muito bom e nós vamos viver esse avivamento no nosso país, porque eu sei que igrejas estão se levantando, pastores sérios, nós temos muitos pastores sérios na nossa nação hoje. Muitos pastores sérios, muitos pastores que estão no anonimato, que ninguém conhece, mas carregam algo poderoso, precioso no coração. Então, assim, eu falo para a ovelha que eu sou pastor local, eu sou pastor de pastores, mas eu sou pastor local. Honra o seu pastor local, porque é ele que te dá o alimento todo domingo, é ele que prepara o sermão todo domingo, é ele que se dedica lá, chora na madrugada, é ele que queima na madrugada para te dar alimento. Nós temos pastores maravilhosos no YouTube que pregam, que ensinam, tá tudo bem, são bênção, mas é o seu pastor local. Ele é aquele que dedica tempo. Quem prega no itinerante, eu também prego. Às vezes a gente prega um sermão aqui, o mesmo sermão Deus direciona, a gente prega em outro lugar, a gente prega. É natural, Deus vai direcionando. O sermão muda
pro ambiente, mas pastores que todo domingo, como o pastor David, todo domingo um sermão novo. Quantos anos você já está na sua igreja? Fazer 12 anos agora. 12 anos, a igreja ouvindo o mesmo pastor. Sermões, quanto o Senhor dedicou em 12 anos para preparar um alimento sólido para a igreja. Nós precisamos valorizar isso, Gabriel. Valorizar essa paixão que o pastor gera no local, de estar lá, estudar a palavra, de pregar a palavra, de gerar Preparar algo preparar novo algo pra igreja, novo né? para a igreja. E aí, é o pastor que prega o mesmo sermão, mas com algo novo, com algo poderoso, porque gerou no secreto. É esse lugar e tem muitos pastores bons. Então, a gente precisa valorizar esse. Muito bom. Muita gente boa, né? Quero te provocar mais uma coisa. Tem tempo ali? Tem tempo de sobra. Tem 6 minutos. Ó, só ouvi coisa inteligente aqui hoje. David falou sobre pastores que são mentores. Sim. Né? Eu tenho o privilégio de, às vezes, conversar com o pastor e tentar, de alguma forma, orientar. Um grande pastor que eu conversei, ele estava reclamando falta de tempo, dentro disso que a gente está conversando. E eu falei, cara, a chave para você ter mais tempo é você levantar líderes. Sim. Tá muito concentrado em você. Você Sim. tem que aprender a levantar líderes. Então, deixa eu aproveitar isso. Para o jovem que está se enxergando e se encontrando no ministério, quais são os seus conselhos? Qual o caminho? O que tem que fazer? Para onde vai? O que tem que comer? Onde tem que viver? Para um Timóteo da vida aí, né? É isso aí. O que nos trouxe até aqui hoje foi uma fé viva. E o que vai levar essa geração é uma fé viva. Paulo, ele fala isso a Timóteo. Quando Timóteo tá desesperado, querendo deixar o ministério, ele é um jovem pastor, ele fala assim, ei, reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Essa geração nova que está nascendo, eles precisam se apegar a essa fé bíblica e viva. É essa fé que vai levar ele para viver esse novo tempo. Uma fé viva, uma fé bíblica. Nossa geração, eles precisam entender. E um conselho para a geração mais jovem que está nascendo, não tenha medo. Os pastores mais antigos não tenham medo de acessar essa geração nova, a liderança. Deixa eles fazerem. Deixa o adolescente pregar. Deixa o jovem pregar. Deixa eles assumir a liderança. Acredita neles. Invista neles. Não invista só de falar assim, não, você tem um potencial. Deixa eles fazerem. Deixa eles pregar. Eu me lembro, o meu primeiro sermão que eu preguei na igreja, eu tinha 16 anos, que foi o sermão preparado. Eu preparei um sermão de 45 minutos. Treinei com as vacas, treinei lá no pasto e eu preguei 10. Mas o meu pastor terminou e falou assim, parabéns, seu sermão foi maravilhoso, acredita, nós temos que ser uma geração que acredita, uma geração que pega os meninos que estão nascendo e deixa eles fazer, porque é natural, Gabriel, David, é natural nós pastores querer segurar o ministério, só que você consegue carregar um saco de cimento, 2, talvez você até consegue, 3 é impossível. E aí tem muito pastor cansado, mas carregando o peso, porque não quer distribuir a carga. Eu tenho know-how, eu posso falar sobre isso porque eu sou muito detalhista no ministério, eu sou muito detalhista no que eu vou fazer e eu não tenho muito paciência para mim falar uma vez, 2 ou 3. Deus me tratou muito isso, porque você lidar com liderança, você tem que aprender esse caminho, de você falar uma vez, você falava uma vez, não fez, eu ia lá e fazia. Eu sempre fui muito assim, para ver acontecer. De chegar na igreja e com uma olhada na igreja, enxergar tudo que precisava ser feito dentro da igreja, no domingo. Mas eu tive que aprender. E nessas transições que Deus me trouxe de Cachoeiro para Vitória, de implantação de igreja, cuidando de outras igrejas, de você ter confiança de dizer, vai lá e faz. De sair desse lugar, só eu sei fazer. Tem muito pastor, David, nesse lugar, só eu sei fazer. Mas tem uma geração de jovens nascendo, queimando, que quer pregar, que quer voar, que quer ministrar louvor, que quer liderar os adolescentes. É esse lugar que nós precisamos gerar uma fé viva nesses corações. Acho que o caminho é acreditar mais, né? Nas pessoas, no jovem que está aí com o coração queimando para desenvolver ministério na vida. E se nós, pastores, não acreditarmos neles, quem vai acreditar? Sim. Né? Hoje eu conversava com um amigo de manhã e falava com ele algo parecido com o que você relatou. O excesso de zelo às vezes nos consome. Sim. Né? E eu também tenho. É o que o Espírito Santo está trabalhando em mim a cada dia. Eu chego às vezes no culto de domingo e para todo mundo está tudo perfeito. Mas eu, pelo meu excesso de zelo, eu consigo identificar tudo que talvez está ali, não está tão encaixado como deveria estar. E a vontade que a gente tem, Gabriel, é de pegar e ir lá e fazer. Mas se a gente não deixar as pessoas trabalharem e fazerem, nós não teremos futuros pastores,
futuros líderes. Sim. E uma frase que eu aprendo com um amigo que eu tenho, o pastor Cleiton, ali do meu lado hoje me ajudando, ele sempre fala isso na igreja. Cara, só não erra quem não faz. É. Se você ficar parado a vida toda, você não vai errar. Mas se você começar a movimentar, você está propício ao erro. Então, é fazer do erro uma oportunidade para aprender e para melhorar. E aí eu fecho dizendo o seguinte, eu não tenho... O Espírito Santo vai trabalhando, vai nos amadurecendo nisso. Sim. A gente consegue acreditar mais nas pessoas. E eu, como um pastor hoje, eu decidi para mim lidar com os meus liderados o seguinte, eu não tenho dificuldade com quem erra. Não tenho. Errou, vamos fazer de novo. Eu tenho dificuldade com quem não consegue enxergar que errou e que precisa melhorar. Não tem fruto de arrependimento. Não tem fruto de arrependimento. Então, a maior dificuldade, que eu creio que é a maior dificuldade de muitos pastores, é aquela pessoa que chega e você aponta, olha, você precisa melhorar nisso, vou te dar um feedback. Hoje eu dou feedback quando as pessoas pregam, quando abre um culto, eu mando uma mensagem e falo assim, olha, parabéns, vou te dar um ponto aqui que você pode crescer ainda mais. E muitos falam, pastor, obrigado. Se eu tivesse isso há mais tempo, eu teria crescido mais. Então, quando você chega para a pessoa em amor e fala, olha, você pode crescer mais nisso. E ele vê que você fala como um pai que quer ver um filho crescer, cara, isso muda tudo. Então, quando a pessoa reconhece, pastor, obrigado, eu vou sempre me esforçar para melhorar nisso. Você vê um líder que está em crescimento. Sim. Agora, quando a pessoa fala, não, mas eu acho que eu não preciso mudar nisso. Aí você tem dificuldade de trabalhar essa pessoa. Então, acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Se a gente tivesse num talk show hoje, cheio de plateia, agora seria aquele momento do não acredito que vai acabar, não pode. Mas é que o pessoal da Lagoinha caiu agora no vídeo, assistiu a gente. Queria que você desse um recadinho para eles, o pessoal que está debaixo da sua tutela. Fala a sua rede social, Sim. da igreja, essas suas... Vou ser bem formal aqui, as considerações. Que pena, já tá acabando já, né? A gente pode ficar mais uma hora aqui. Falar do reino passa muito rápido, né? Bora, né? Mas assim, hoje, você da rede social, fazendo as considerações aqui, existe uma frase muito interessante que eu posso fechar. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, dentro de tudo que nós falamos, nós não podemos terceirizar aquilo que nós escolhemos. Nós somos responsáveis, porque é natural a gente querer terceirizar a outra pessoa. Somos responsáveis. A dor é inevitável, agora o sofrimento a gente escolhe. Então, é escolher viver. Né? Então, assim, você que está nos acompanhando, segue lá nosso Instagram, PR Ricamatoledo, você não vai achar outro, é muito difícil. Ricamatoledo, segue lá a gente no Instagram, PR Ricamatoledo, Instagram das igrejas também. Nós estamos aqui na Lagoinha Vitória, que hoje é Jardim Camburi, o @Lagoinha Vitória. Temos também a Lagoinha Cachoeiro, que eu pastoreio. Se você quiser conhecer tudo que está acontecendo no estado, nossas ações no estado de ação social, nós temos lá o Instagram da Regional Espírito Santo, que é @Regional Espírito Santo ES. Tem tudo lá, fala das igrejas, a gente posta as igrejas lá também. Então, deixa um abraço aqui para minhas ovelhas queridas, todas as ovelhas do estado. Que Deus possa abençoar vocês. Sabe que eu amo todas elas. A gente tem cuidado, amado. Espero que possamos crescer ainda mais como reino, não só como Lagoinha, mas como todas as igrejas do Espírito Santo. Acredito muito no nosso estado e acredito muito no avivamento, não só em Lagoinha, né, mas para as igrejas. Nós oramos para isso, né? O pastor Márcio nos deu uma missão, que é ganhar 10% de cada cidade que nós estamos para Jesus. Aí um dia um irmão me perguntou, pastor, e os outros 90%? Eu falei assim, cara, tem várias igrejas na cidade, então um avivamento completo não é só Lagoinha crescendo, um avivamento completo é a cidade, as igrejas da cidade vivendo um avivamento verdadeiro. Esse é o nosso desejo, é isso que o pastor André carrega, de ser uma resposta não só como Lagoinha, mas para a cidade. E que Deus possa abençoar. Eu agradeço vocês pela oportunidade de estar com vocês aqui. Espero poder voltar outro dia para a gente conversar um pouco mais. Será uma honra para mim. Sem dúvida. Bom David, demais. fecha pra gente. Rapaz, eu queria ficar mais aqui. Meu Deus, tá tão bom, né? Eu vou falar igual o Pedro, né? Quer que preparemos aqui 3 tendas. Não deu nem para sair da introdução, né? 3 tendas aqui. Gente, muito bom. Ricamar, obrigado mais uma vez pela presença. Esperamos ter você de volta aqui para a gente tentar sair do primeiro tópico que não conseguimos sair. Gabriel, bom demais. Vai ter programa semana que vem? Muito bom. Semana que vem também tá interessantíssimo, tá? Fica atento aí que tem novidade. Tem novidade. Assunto de alto nível, como sempre. Sempre. Não pode nunca cair, né? Tem que manter. O próximo convidado vai ficar meio... Depois de hoje, tá complexo para ele, Sobe tá? o nível da É responsabilidade. isso aí. Gabriel, tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Ricamar, obrigado, Valeu. irmão. Prazer, gente, estar com Tamo vocês. junto. Obrigado. Demais. E você de casa,
Beijo no coração. Até mais, Tchauzinho, excelência. Até a gente. próxima segunda. Deus Tamo abençoe. junto. Valeu.